Fala galera, caiu nesse vídeo de paraquedas ou por uma indicação do YouTube, beleza, te convido aí a se inscrever no canal e deixar aquele like gostoso aí, se o conteúdo te agradar, valeu? Tamo junto. Pânico. Da minha janela avistei uma mulher de vestido azul claro, puxando uma criança pela chuva. Notei que suas roupas eram diferentes. Até aí tudo bem. A chuva aumentou e, para minha surpresa, eu olhei para a mesma esquina e a mulher novamente vinha com um garotinho. Com certeza era seu filho. Ela balançava a cabeça, mostrando negativo. O seu semblante era de pavor. Era uma mulher grande, sem nenhum toque feminino. Muito pelo contrário, parecia as mulheres da Idade Média que faziam trabalhos braçais. Lembrei que já tinha visto aquela mulher e a mesma criança. O mais incrível é que tinha sido exatamente no dia 26 do mês anterior. Lembro porque foi aniversário do meu tio Eusébio. Desci e abri a porta que dava diretamente para a calçada. Abri apenas um pouco, a abertura de um dedo. Queria ver o rosto daquela mulher. Ela estava vindo no sentido contrário, modos que não poderia vê-la ainda. Mas a estranha mulher notou a minha presença. Abriu-se um clarão e eu aí caí. Depois de alguns segundos, abri os olhos e meu coração quase parou. Eu não estava em frente ao açougue da minha família. Era uma casa de madeira, rua de barro. O céu estava tão estrelado que a lua parecia estar a poucos metros da minha mão. A mulher tinha sumido, assim como seu filho. Tentei não me desesperar, mas o silêncio era anormal. Nada, simplesmente nada. Parecia estar num vácuo do universo. Pensei que pudesse ser um sonho. E como um imbecil que sempre fui, resolvi explorar meu sonho. Mas antes que pudesse chegar na esquina, vi que não estava sozinho. Um homem vinha na minha direção. Ele andava de forma estranha, desordenada. Ele passou por mim como se eu não estivesse perto. Eu chamei bem alto, mas ele não me notou. Eu parecia estar invisível. Peguei um jornal amassado no chão e mais uma vez o pavor tomou conta de mim. A data mostrava o ano de 1921. Como assim? Eu vivia no ano de 1962. Como poderia ter voltado 41 anos no passado? Aquilo não poderia estar acontecendo. Corri para dentro do galpão. Passava então a considerar estar em um lugar hostil. Fiquei encolhido num canto. Joguei papelão sobre o meu corpo. Fiquei ali, encolhido no final do galpão, achando que ninguém poderia me achar. Mas acharam. Uma senhora abriu as portas do galpão e veio em minha direção. O seu andar era desordenado, descompassado, igual ao do homem. Ela chamou-me pelo nome, com voz apavorante. Dizia que onde eu estava não era o meu lugar. Fiquei parado com o papelão a camuflar-me, mas ela chegava mais perto, me chamando ainda mais alto. Não sabia como era seu rosto. Achei que não houvesse perigo quando baixinho disse para mim não ter medo, que no final tudo ia ficar bem. Me deixei levar pelas palavras serenas da estranha mulher e me enganei.
Ao baixar o papelão que cobriu o meu rosto, tive ali na minha frente a verdadeira visão do inferno. Nem os mais talentosos diretores de cinema de Hollywood poderiam ter tanta inspiração para assustar. A mulher tinha o seu rosto pálido, seus olhos eram negros e fundos, seus cabelos eram enormes e cheios, tão grande que se misturava com o chão. Tinha chagas por todo o corpo. Antes que eu pudesse ter qualquer reação de pavor, ela disse que todos tinham o seu lado mau, o seu lado de ódio, rancor, e que qualquer feição horrível seria os sentimentos de cada coração humano, que eu também teria o meu. De alguma forma, ela conseguiu colocar na minha mente a forma avessa do meu próprio eu. Eu juro, era de longe ainda mais horrível que a mulher que estava à minha frente. Eu gritava para que ela tirasse aquilo da minha mente. Com os olhos fechados, pude ouvir suas gargalhadas. Me senti impotente. Estava como um joguete em mãos perversas que podiam ver o meu medo. O que queria naquele momento era que tudo aquilo acabasse. Ela se levantou e foi em direção à porta, mas ainda voltava a dizer para eu ir embora. Dizia que ali não era o meu lugar. E demorei para abrir meus olhos, pois tinha esperança de que tudo aquilo poderia ser apenas um terrível pesadelo. Quando abri, tive a terrível revelação que não era um pesadelo. Estava assim vivendo aquela terrível experiência, aquela medonha experiência. Me levantei com o coração cheio de ódio. Não entendi o porquê estar vivendo tudo aquilo. O meu coração estava duro. O meu semblante estava com ódio. Não merecia estar passando por tal infortúnio. Fui em direção da porta. Pensava que, mesmo naquele mundo paralelo, eu pudesse chegar em frente ao açougue. Mesmo que no passado, poderia voltar para a minha antiga realidade. Mas não foi isso que aconteceu. Abri a porta e juro, não me assustei. Estava vendo coisas mais bizarras até então, mas mantive-me firme. Era uma rua. Eu tinha atravessado a rua e entrado no galpão. Mas ao sair do galpão, logo em frente à porta, não tinha mais a rua. Tudo tinha mudado. Era uma continuação do galpão, claramente futurista, sem portas, sem janelas. No final do galpão tinha uma escada que ia para o andar superior e outra que levava ao subsolo. Escolhi subir. Pensei ser a melhor escolha. Assim comecei minha subida. Subi 36 lances de escada até chegar ao último. As minhas pernas estavam bambas, de tal forma que não mais conseguia senti-las. No final do último patamar, tinha uma porta de cor esverdeada, com os dizeres: Bem-vindo a Taured. Abri a porta e o que senti não foi medo. Foi um sentimento de dúvida. A ideia do pesadelo voltar com força. Mas era um imenso infinito. Nada. Não tinha nada. Nada à direita, nada à esquerda, nada no chão ou no céu. Era uma folha em branco. Era como nada. Olhei para trás na intenção de descer as escadas e voltar ao ponto inicial, mas a porta não estava mais lá. Estava no meio de um enorme infinito nada. O nada tinha cor. Era branco. Tudo branco. Fiquei parado por uns 10 minutos,
achando que poderia ser a linha de chegada. Era o fim. E de alguma forma eu tinha morrido e não tinha percebido. O que achava ser o céu se chamava Tauret. Bem ao longe, avistei um pontinho preto que crescia. Parecia se aproximar. Não tinha outra opção a não ser esperar. O pontinho foi se aproximando, até que pude ver que eram dois homens também vestidos de branco. Um extremamente alto, passava fácil dos 2 metros, e o outro mais parecia um anão. Não tinha o que fazer, senão esperar. Fiquei parado, olhando e olhando. Eu já estava ficando louco, pois podia ver os 2 homens vir na minha direção, mas não chegavam nunca. Só podia ser uma miragem. Fechei meus olhos, pensei em prender minha respiração e realmente morrer. Morrer seria a solução de todos os males. Senti alguém tocar em meu ombro. Olhei e era o homem que passava de 2 metros de altura. Ao ver meu rosto, ficou claramente espantado. Estranhou a me tocar. Perguntou o que eu fazia ali e disse que ali não era o meu lugar. Sabia que não era, mas não tinha escolha. O pequenino confortou meu coração, dizendo que nenhum mal ia me acontecer. Eles não eram humanos, mas também não eram alienígenas. De uma mesma forma que o meu corpo, mas percebi que se comunicavam pela mente. Me disseram que eram da Era de Ouro, 2 existências depois do Homo sapiens. Aquilo era bem diferente para mim. Perguntei várias coisas e vi que eles já tinham vivido na dimensão que eu vivia. Me disseram que Adão era o primeiro homem do meu tempo. Disse que antes de Adão, a Terra já tinha contemplado 6 outras existências. Ele contou que os oníricos foram os primeiros, seguidos da raça de Nephilim. 80 reptilianos, Balactomon, Atlantes, humanos, Zord e eles, os Oríveis. Disse que ainda teria mais uma existência na massa do universo. Depois o tempo ia voltar a se comprimir e voltar a ser um grande imenso nada, como no início, há 448 bilhões de anos. Perguntei como poderiam viver num imenso nada, mas eles me disseram que não viviam ali, não viviam em lugar nenhum, viviam para dentro da sua própria realidade, se materializam apenas quando se sentem tentados. Jamais pensei adquirir tanto conhecimento em tão curto tempo. Eu pedi ajuda para voltar para a minha realidade, mas o pequenino foi enfático em dizer que não poderia interferir na roda da vida humana e que eu deveria achar o caminho de volta por mim mesmo. O grandalhão, na intenção de ajudar, disse que os humanos têm uma força matriz que circunda tudo. Essa força destina as coisas e que só ela poderia me guiar. Logo veio Deus na minha mente, mas percebi que para eles Deus já não era mais a força maior, ou já tinham alcançado sua superioridade. Eles podiam fazer o que quisessem. Mostraram a Terra em um holograma, mostraram o fim da raça humana. Será igual aos filmes, ou mais terrível que possamos imaginar. Não me precisou data, mas ainda demoraria muito tempo
depois da minha própria existência. Os dois tocaram novamente no meu ombro e sumiram, deixando apenas a porta a qual eu cheguei, a Torred. Estava em êxtase. Eu abri a porta e desci até chegar no galpão. O meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Fui caminhando pelo galpão que não existia na minha rua. Sim, tive medo de passar pela grande porta e começar tudo de novo. Meu Deus, não consigo esquecer o passo que me fez voltar para a minha realidade, meu tempo, minha rua. Olhei para trás e no lugar da porta do galpão tinha a árvore da esquina que sempre esteve ali. Voltei para casa, um misto de medo e alívio. Isso aconteceu há exatos 19 dias. Não foi sonho, foi real. A maior experiência da minha vida.